Este domingo foi comemorado o Dia Mundial da Água. Nesta semana, preparamos reportagens especiais sobre o Pantanal, que nunca esteve tão ameaçado. Aqui no estado, a legislação é falha e não garante o desenvolvimento sustentável da maior planície alagável do planeta. Pesquisadores estudam formas para proteger as áreas úmidas. O Pantanal é uma das maiores áreas úmidas do mundo, reconhecido pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade e Reserva da Biosfera. Abriga milhares de espécies aquáticas, aves e mamíferos, mas toda essa riqueza nunca esteve tão ameaçada. O Código Florestal Brasileiro, aprovado em 2012, não considera o Pantanal como um bioma frágil e carente de uma legislação específica. Isso acirrou ainda mais o debate entre ambientalistas, pesquisadores e o próprio pantaneiro. Uma lei estadual aprovada em 2008 serviu de base para um projeto que tramita no Senado Federal, que é a Lei do Pantanal. Mas essa legislação, na maioria dos casos, considera apenas o período de seca e não a época das cheias do Pantanal. A definição de áreas de proteção permanente e cuidados com as margens de rios ficam prejudicadas por falhas na lei. Os pesquisadores apontam que isso é muito grave. Um dos exemplos de devastação está na margem do rio Bento Gomes, de onde é captada a água que abastece a cidade de Poconé. Na margem direita, a seca do pasto chegou até a barranca do rio, onde não existe mais vegetação. A mata ciliar só aparece na margem esquerda. Esse biólogo, pesquisador da Universidade Federal de Mato Grosso, mestre em Ecologia e Conservação da Biodiversidade, explica que as regras para esses casos são confusas quanto ao tamanho da margem que deveria ser preservada. É um exemplo bem claro, né, de uma degradação da área de preservação permanente, onde de um lado temos uma das margens que já foi desmatada e introduzida uma pastagem nativa, e do outro lado temos a margem ainda preservada, com a vegetação nativa. Então, esse caso ilustra perfeitamente um exemplo de degradação de área de preservação permanente. O correto seria considerar os níveis máximos de inundação de um determinado corpo hídrico. Assim, você garante, em primeiro lugar, a preservação dessa área que é alagada e, segundo, futuros prejuízos que o próprio fazendeiro pode ter com os efeitos da inundação. Outra preocupação está com os campos de Murundu, vegetação que cresce sob os cupinzeiros, onde a planície é alagada pelas águas das chuvas. Qualquer atividade de intervenção deveria ser autorizada, mas não é o que ocorre com base na legislação atual. O Pantanal também depende de cuidados específicos e regras para a limpeza de campo. A intervenção deveria ser feita para manter o desenvolvimento equilibrado da atividade de pecuária e manter esses campos alagados. Nesse trecho, a vegetação conhecida como pombeiro invadiu a área que era um campo aberto. Com a planta invasora, a paisagem mudou radicalmente e não favorece o equilíbrio no Pantanal. Essa vegetação, no momento da seca, ela é substituída por outras gramíneas que beneficiam não só a criação do gado, a criação extensiva do gado, como também para alimentação de outros grandes herbívoros. Agora, do outro lado aqui da estrada, a gente vê que é uma vegetação completamente diferente. Nesse caso, ele deixou de exercer a função de uma área aberta, de um campo, e passou a ser apenas uma área dominada por uma única espécie de arbusto. Nesse caso aqui, entraria a limpeza de campo. Os pesquisadores estariam aí recomendando que essa área fosse desmatada? O que falta ainda é definir critérios técnicos para esse tipo de atividade. Então, no caso, restaurar as pastagens seria o ecologicamente correto. A legislação permite, desde que aprovado pelo órgão ambiental competente.
O Pantanal ocupa uma área de 25 milhões de hectares em Mato Grosso. Cada metro quadrado de um coricho é um grande laboratório, onde há uma explosão de vida. Mas tudo isso depende das inundações. Seu Vigílio se orgulha de viver no Pantanal desde a infância. Ele é especialista em cuidar de duas riquezas. Eu tenho um cavalo que não tem defeito. O cavalo pantaneiro e os jacarés. Olha. Olha, Chico, calma. Espera aí, Chico. Aí, ó. Aqui é o jacaré no Pantanal. Ele sabe como ninguém a importância de cada fase no Pantanal e revela que esse ano não esperava mais as cheias. As águas chegaram tarde ao Pantanal. Esse ano aqui nós achamos que não ia mais encher, mas de uma hora para outra, deve ter umas 2 semanas ao máximo, chegou essa água e tomou conta. Tá aí a água no Pantanal, é enchente. E sem essa enchente muda muita coisa. Ah, muda, ia sujar muito, né? No lugar que não suja, ia sujar porque a água não veio para arrancar também um pouco a semente e levar para outros lugares, né? A água no Pantanal para nós é muito importante, né? Porque aí ele traz tudo quanto é de coisa de melhora para o pantaneiro, né? O conhecimento científico e a sabedoria popular do pantaneiro reforçam a cobrança de medidas para a proteção. O que mais nos preocupa são as ameaças ao próprio Pantanal, especialmente as grandes ameaças que são do setor produtivo. Hoje já, para o nosso estudo, 10% da soja produzida no Brasil é produzida no Pantanal, ou seja, na Bacia do Alto Paraguai, que é a bacia que integra todo esse bioma e que não é considerado. Há mais de 30 anos, pesquisadores estudam o movimento das águas. A maioria dessas pesquisas acontece aqui, nesse centro avançado da Universidade Federal de Mato Grosso, no meio do Pantanal, e reúne cientistas de vários países. Agora, essas pesquisas servem de base técnica e científica para formular uma legislação específica que garanta a proteção das áreas úmidas e promova o desenvolvimento sustentável da maior planície alagada do planeta. Para ajudar o legislador a entender a importância do bioma pantaneiro como a maior extensão úmida do mundo, pesquisadores lançaram esse livro, Áreas Úmidas Brasileiras e seus Microhabitats. Esse cientista alemão é um dos autores da obra. Nós juntamos as informações em decorrência de discussões políticas sobre o novo Código Florestal. Nós verificamos que era necessário de juntar as informações existentes e fazer propostas concretas para a definição, delineamento de áreas úmidas e depois fazer propostas para uma política nacional sobre essas áreas coerente. O Pantanal inteiro, e não pela metade, é um movimento que reúne representantes de vários setores organizados da sociedade e já protocolou uma ação no Ministério Público, questionando a inconstitucionalidade da lei estadual e as deficiências no projeto de lei no Congresso, que cria a Lei do Pantanal. A legislação hoje atual, ela não protege o Pantanal, nem as comunidades tradicionais que habitem e vivem lá dentro, tem sua economia dentro da região. A nossa população, os políticos, os empreendedores, ainda não têm seguro o que significa um desenvolvimento sustentável. O coordenador do Centro de Pesquisas destaca que os cientistas são aliados na criação de novas leis que protegem o Pantanal e lembra que as áreas úmidas representam 20% do território brasileiro. Segundo ele, é possível evitar os erros do passado e pagar caro com os efeitos da destruição, o que já ocorre no Sudeste com a falta de água. Você imagina São Paulo, a cidade que seria São Paulo hoje, se os rios Tietê e Pinheiros tivessem sido preservados, tivesse aí mata ciliar a 100 metros de cada lado do rio, por exemplo, tivesse ali um grande parque urbano ladeando os rios. São Paulo, além de acabar com as matas ciliares, cometeu outro crime, né? Retificou os rios e transformou esses rios em esgoto a céu aberto. E nesse sentido é bom lembrar que aproximadamente 20%
do território nacional é constituído de áreas úmidas e que essas áreas elas têm uma grande importância porque elas regulam o ciclo hidrológico, elas contribuem para a estabilização do microclima regional, elas purificam a água, fazem recarga de aquíferos.